tudo bem? Meu nome é Camila e eu quero conversar com você que está estudando para o Enem 2018. No vídeo de hoje vou trazer uma dica de sociologia para ajudar vocês aí a compreenderem melhor como fazer a prova, como marcar a questão e como gabaritar essa questão aí. Então, continue vendo o vídeo para que você aí possa ter mais um pouquinho de conhecimento sociológico. Tá? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, para que você continue recebendo as outras dicas dos outros professores. Isso mesmo. A gente tem dicas de matemática, de física, de química, de português. Então não é só de sociologia, não é só de história, tá, gente? Então acompanhe o nosso canal para que você possa aí receber de forma gratuita todas essas dicas dos nossos professores. Sem mais chorumelas, vamos passar para a dica. E a dica de hoje eu trouxe uma questão do Enem que vai falar aí sobre um dos principais sociólogos aí que vão fundamentar esse campo da ciência social, que é o Karl Marx, tá? Falei numa dica anterior que a sociologia ela tem 3 porquinhos, né? Que a sociologia ela tem essa história dos 3 porquinhos, que é carinhosamente aí a forma como os estudantes de ciências humanas chamam os 3 principais sociólogos, que é o Durkheim, considerado o pai da sociologia moderna, o Max Weber e o Karl Marx, tá? Esses 3 aí são os 3 sociólogos clássicos que vocês devem aí saber das principais teorias, das principais formas e conceitos aí que eles utilizam para interpretar a sociedade, ok? Vamos então para a leitura da questão e aí sim a gente vai resolver a questão juntinhos, ok? Vamos lá então. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento de suas forças materiais de produção. Então, gente, olha só, nessa primeira parte já está falando um monte de coisa muito importante da teoria marxista. Vamos lá. Na produção, vou aqui colocar para a gente fazer na marcação, ó, de verdinho, tá? Fazer diferente. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis. Relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. Essa parte toda é importante por quê? Porque está falando aí do desenvolvimento das forças de produção. Como que essas forças de produção elas são desenvolvidas a partir aí da produção social que os homens realizam. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as supraestruturas políticas e jurídicas, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Olha, pode ser um texto que para você seja um pouco complexo, mas se você fizer essa leitura do jeito que eu estou fazendo, e lendo e marcando as principais questões, as principais informações que o texto traz, isso vai ficar mais fácil de você identificar a alternativa aqui que você vai ter que marcar. Porque, gente, a alternativa que você vai marcar aqui, ela tem que estar diretamente relacionada... Opa, peraí. Ela tem que estar diretamente... Aqui, ó. Ela tem que estar diretamente... Ai, por que não tá indo? Ela tem que estar diretamente relacionada com o texto, tá? Então, galera, é importante que vocês façam aí essa relação entre texto e alternativa. Então, agora a gente vai passar para comando da questão. Por que comando? Porque é nessa parte da questão é que você vai saber o que o avaliador quer saber de você. O que você vai precisar de marcar na alternativa. Qual que é a alternativa que você tem que procurar. Entendeu? Por isso que é o comando. O que a questão vai comandar você a fazer. Tranquilo? Bora lá. Para o autor, a relação entre economia e política
estabelecida no sistema capitalista faz com que... Então, ele está querendo ver o que é a relação entre política e economia estabelecida no sistema capitalista ele pode provocar, tá? Antes da gente passar para as alternativas, uma coisa que eu sempre falo com vocês e é importante, é vocês observarem da onde que está tirando, tá? O texto. Está tirando lá do prefácio A Crítica da Economia Política, que vem lá no texto 3, textos 3, que é uma coletânea dos textos do Karl Marx, tá? E do Friedrich Engels, que era aí o seu companheiro aí, intelectual nas principais obras do Marx, tá? Então, vamos procurar, né, para o autor, o Karl Marx, porque ele pegou um texto do Karl Marx, está dentro do livro, tá? Por isso que vem primeiro Karl Marx, prefácio à crítica da economia política, ou seja, que está interno, está dentro, é um texto que está dentro do livro, texto 3, tá? Então, bora lá. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Veja bem como é importante que você saiba os conceitos do Marx. O que é mais-valia? O que é mais-valia? O que é proletariado? O proletariado é a classe peraí. Eu esqueço que com essa tecnologia não tem jeito de escrever assim. Aí. Classe trabalhadora. Então, o proletariado é a classe trabalhadora. O que é a mais-valia? A mais-valia é a diferença entre o dinheiro que é gasto na produção, no produto, e o salário do operário. Essa diferença vai ser aí o lucro do empresário, tá? Então, o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Se o proletariado fosse contemplado com o processo de mais-valia, o empresário ia ficar sem lucro. Então, não é essa questão, né? Uma vez que o que está colocando aqui na questão é a relação da produção social que faz com que os homens estabeleçam relações involuntárias, indispensáveis e independentes. Então, aqui não está falando nem de proletariado receber ou não a mais-valia. Então, a gente já desclassifica a questão. Vamos lá para a letra B. O trabalho se constituía como fundamento real da produção material. Olha, pode ser essa questão, uma vez que o que eles estão falando aqui é que o trabalho vai fazer com que o homem ele tenha a relação social que é indispensável e independente da sua vontade, tá? Então, a gente pode aí, talvez, né, achar que a letra B esteja correta. Mas você já vai marcar agora? Não, você vai deixar para as próximas vai ler as próximas alternativas, tá? Então, vamos lá. Letra C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. É isso que a questão está falando? Olha lá, a produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações, tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. Ou seja, a consolidação das forças produtivas, ela é relacionada, ela corresponde ao estágio definido de desenvolvimento das forças materiais de produção, tá? E não ao progresso humano. Então, é isso que está errado. Não é a letra C, então. D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico? Nem sempre, né, gente? Por quê? O desenvolvimento econômico ele pode estar lá super rolando, super em alta, mas a sociedade civil ser muito dependente aí, por exemplo, do Estado e não ter aí a sua autonomia. Então, não é isso também que o contexto está falando. O contexto não está falando isso. O contexto está falando a totalidade dessas relações constitui aí a estrutura econômica da sociedade.
Ou seja, a sociedade civil, ela está aí ligada ao mercado, né? Segundo aí a relação que o Marx faz entre a economia e a política. Então, portanto, não pode ser a letra D. E a letra E, a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. A burguesia revolucione o processo de formação de consciência de classe. Essa consciência de classe, segundo o Marx, ela só poderia ser feita pelo próprio proletariado, que seria uma classe que teria objetivos diferentes da classe burguesa. E esses objetivos diferentes fariam com que ocorresse a luta entre essas classes, tá? A luta de classes. Então, gente, a gente vai ter aí como letra correta a letra B de bola. O trabalho se constituía como fundamento real da produção material. É isso que ele está falando aqui, ó. A produção social, ela está relacionada aí ao desenvolvimento de suas forças materiais de produção. Ou seja, a sociedade, ela está relacionada aí ao fundamento real da produção material, ok? Então, nós temos a letra B. Gente, se vocês querem aprender um pouco mais sobre o Marx, sobre a sua teoria, sobre os principais conceitos, adquira nosso curso de Sociologia. Lá eu tenho uma aula especializada, uma aula completa sobre o Marx, onde a gente vai falar sobre mais-valia, sobre o conceito de alienação, sobre o conceito de produção no sistema capitalista e outras categorias e conceitos importantíssimos para vocês entenderem a sociologia marxista, que é uma sociologia muito cobrada aí no Enem, porque ela visa aí a valorizar os movimentos sociais que são temas muito caros para o Enem, seja na parte histórica ou seja na parte sociológica, ok? Eu agradeço vocês, peço que vocês, se tiverem gostado dessa dica, para dar um like nesse vídeo, tá? E até as próximas dicas. Tchau, tchau, um abraço.